Nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 17. E o tema da nossa aula hoje é: se tiver que sofrer, que seja pelo bem. Se você tiver que sofrer, sofra por fazer o bem. Nós vamos lendo os versículos na medida em que formos discorrendo sobre o assunto, né? Então, vamos começar lendo o versículo 13 e o versículo 14, onde Pedro diz assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? E como serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém e nem fiquem preocupados. Então, o que nós vamos ver aqui é Pedro voltando novamente a um tema que ele já tinha abordado lá no capítulo 2, no versículo 12, onde ele falou sobre a nossa conduta em relação aos pagãos. E naquele momento, ali no capítulo 2, versículo 12, Pedro exortou os irmãos para que vivêssemos uma vida, exemplar na sociedade, ou seja, que em meio aos pagãos, aos descrentes, a nossa conduta fosse uma conduta diferenciada. E lá nesse verso anterior, Pedro ele fala assim, que se nós tivermos uma boa conduta em meio aos descrentes, quando eles nos acusarem de algum crime, de alguma falta, eles serão envergonhados, porque eles terão de reconhecer que nós praticamos boas obras. Agora Pedro volta a falar do mesmo tema, sofrimento. Só que agora ele está falando do sofrimento no contexto, ele está falando de sofrimento no contexto de sofrer alguma maldade por parte dos descrentes por causa da nossa conduta cristã. Então, o que Pedro vai nos mostrar aí, primeiro, é que ele tem conhecimento, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, que é importante para todos nós sabermos, que Deus não protege o crente das causas externas que causam sofrimento. Pode parecer estranho, mas o que Pedro queria dizer aos irmãos é que o sofrimento natural, ele é inevitável. Imagine se os crentes, vamos só imaginar aqui hipoteticamente aí, que os crentes não passassem por nenhum tipo de sofrimento. Você já imaginou isso, né? Tudo que os crentes fizessem ia dar certinho, eles não teriam risco de contrair o Covid, eles não ficariam doentes, então eles teriam uma vida tranquila e morreriam aos 100 anos dormindo tranquilamente. Todo mundo ia querer ser crente. Vocês concordam? Então Pedro está deixando bem claro aqui que o fato de nós sermos crentes em Cristo não vai nos isentar das mazelas, dos sofrimentos que a vida proporciona a todo ser humano. Mas ele vai deixar claro também aqui o seguinte, que embora o sofrimento seja inevitável, Deus sempre estará com o crente para apoiá-lo quando ele faz aquilo que é certo, aquilo que é bom. Ou seja, mesmo que você esteja vivendo uma vida, uma conduta ilibada, uma conduta assim acima daquilo que nós consideramos como um padrão de excelência, ainda que você esteja vivendo dentro desse padrão, se você vier a sofrer, Deus vai estar contigo. É isso que Pedro vai dizer. Então ele começa lançando uma pergunta, Ele fala assim: quem lhes fará mal?
Vejam bem, esta pergunta de Pedro, ela encontra eco também nas palavras de Paulo, lá em Romanos 8,31, quando Paulo falou assim: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ou se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, quando Pedro pergunta aqui quem lhes fará o mal, ele vai deixar bem claro aqui para os irmãos que o mal existe, o sofrimento existe, né? Mas o que Pedro quer que as pessoas percebam aqui, entendam, é que quando alguém está determinado a fazer o mal para alguém, né? E é nesse contexto que Pedro está falando. Você é crente, você faz tudo certinho, você é uma pessoa verdadeira. Talvez aqui mesmo, nesta aula, tem alguém que já tenha sofrido alguma injustiça, algum tipo de sofrimento por ter falado a verdade. Tem alguém aqui que já passou por essa situação? Você falou a verdade, e aí, pelo fato de você dizer a verdade, não uma verdade no sentido de prejudicar o outro, mas uma verdade, né? Porque você não podia esconder o fato. E aí alguém te condenou, alguém te injustiçou dizendo: você não deveria ter dito a verdade. Alguém já passou por isso aqui? Alguém já passou por algum tipo de sofrimento quando você fez a coisa certinha e alguém falou assim para você: você não deveria ter feito certo, você poderia ter errado? Então, nesse contexto que Pedro está falando, né? Quando alguém está determinado a prejudicar o crente, ainda que ele faça tudo certo, Pedro considera estas pessoas instrumentos da maldade. Ou seja, são pessoas que têm um coração já carregado de maldade. O mundo vive na mentira, o mundo vive no engano, o mundo vive naquilo que é errado, o mundo gosta disso. Então o crente está caminhando na contramão. Então Pedro, veja bem, ele não ignora a possibilidade de que por causa de você fazer o bem, você venha sofrer algum ataque físico ou material. Que você venha, de repente, perder uma oportunidade de emprego porque você diz a verdade, e aí alguém diz para você: mas você tem que mentir. Se você quer, vendedor, por exemplo, né? Temos vendedores aqui, ó, você tem que mentir, porque se você não mentir, você não vende. E aí, de repente, você engana alguém para poder obter uma determinada vantagem. Pedro está dizendo: olha, pode ser que pelo fato de você querer fazer as coisas certas, você sofra com isso. Você vai perder emprego, você vai sofrer ataque, os seus colegas, que não são colegas, diga-se de passagem, vão te atacar fisicamente. Jovens na escola, algum de vocês aqui já sofreu algum tipo de bullying por vocês serem certinhos? É provável que sim. Talvez o colega lá na escola te provocou: você é crente, eu vou te dar um tapa na cabeça para ver se você reage. Situações, ou então o mundo está carregado de maldade. E Pedro fala: estas pessoas são instrumentos de maldade. E pode ser que a maldade destas pessoas seja tão excessiva que elas vão atacar vocês fisicamente, vão atacar vocês moralmente, né? Então ele sabe que isto vai acontecer, mas também o que ele quer dizer para os irmãos é que mesmo nessas situações, Deus não esquece de você. E Deus está contigo. Aí você diz assim: bom, se Deus está comigo, então ninguém vai me tocar. Não, eles vão tocar em você. Eles podem te ferir, mas a presença de Deus em você fará diferença. Como assim? Fica ligado na aula que você vai entender o que Pedro quer dizer. No verso 14, Pedro deixa bem claro que o sofrimento é real. Então ele ensina aqui os seus leitores, aqueles que estavam sofrendo fisicamente ou mentalmente. Lembre-se daquilo que nós já estudamos anteriormente,
havia, né, entre o grupo de leitores desta carta de Pedro, cristãos que eram escravos, que serviam a patrões injustos. Então eles eram humilhados, eles padeciam pelo fato de serem cristãos, sendo empregados ou sendo escravos. Haviam mulheres que eram casadas com maridos descrentes, que estavam sofrendo pelo fato de serem cristãs. E haviam muitas outras situações acontecendo ali que envolviam os cristãos. Então vejam, Pedro, ele vai deixar bem claro aqui o seguinte, que a possibilidade desses irmãos estarem sofrendo fisicamente ou mentalmente, né, emocionalmente, porque às vezes o ataque não é físico, ele é um ataque mental, ele é um ataque, às vezes hoje em dia é muito comum as pessoas se atacarem pelas redes sociais, usando outras palavras, né, indiretas, e eu penso que as palavras elas ferem mais do que às vezes uma agressão física, porque elas vão tocar na alma da pessoa, no sentimento, na emoção da pessoa. Então, vejam bem, ele diz assim que isso pode acontecer pelo fato do cristão estar fazendo bem. Mas ele precisa também entender que esses que estão passando por esses processos de sofrimento não serão derrotados, ainda que venham sofrer na carne ou venham sofrer nas emoções. Eles não serão derrotados, porque Deus não abandona aquele que crê nele. João 16, 33. Jesus falou assim: eu digo para vocês que por vocês estarem unidos comigo, no mundo vocês irão sofrer, mas tenham o quê? Coragem, tenham bom ânimo. Aí Jesus diz: eu venci o mundo. Lembra quando nós estudamos aqui que Pedro falava sobre o crente ter uma mente livre, ele viver em liberdade? Então é exatamente sobre isso que Pedro volta a falar aqui nesse versículo, quando ele fala do sofrimento do crente. E assim, o crente, apesar de todo sofrimento, ele tem uma consciência de quem é Deus. Então é assim, tem um hino, deixa eu ver se eu lembro, acho que é assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Alguém lembra desse hino? Acho que é mais ou menos isso, né, que o cantor canta. É interessante, porque o crente, ele passa pela prova, mas ele sabe que Deus está com ele ali, para direcionar ele, para livrar ele de algumas situações, mostrar um caminho melhor, mas ele sabe que vai passar por isso. Então, vejam que Jesus disse para os discípulos: no mundo vocês vão sofrer. Essa história de super crente, né, que não sofre ataques, do super crente que triunfa sobre tudo e todos, sem sofrer nenhuma sequela, essa história não procede da Bíblia. Jesus, ele diz: vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Pedro continua e fala assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem. O que Pedro está dizendo aí? Olha, se você quiser fazer o bem, quem é que vai te prejudicar? Ninguém pode conter a ação, a força, o poder do bem. Então, quando você faz uma coisa que é errada, quando você faz o mal e alguém te prejudica, a única coisa que você pode fazer é se lamentar e culpar a si mesmo. Vamos imaginar uma situação, uma cena, tá? Você tem lá um carro para vender, o teu carro está com o motor para fundir, o seu carro está com o câmbio para estourar, tá ruim o carro, hein? E a direção então nem se fala, pneu já era, você precisa vender o carro. Aí você encontra uma pessoa boa no caminho, uma pessoa que não vê maldade, que acredita nos outros como acredita em si mesma. E aí a pessoa fala: ô rapaz, eu estava querendo comprar um carro, mas está difícil. Você fala: eu tenho um para vender para você.
E aí você fala, ó, esse carro é bom. Esse carro aqui, o motor, então nem se fala. Aí a pessoa liga o carro, ouve aquele barulhinho de ranger do motor e fala, não, isso aí é normal. Todo carro é assim mesmo. Aí a pessoa entra do carro, a direção está balançando, aí ele fala, não, isso aí não é problema do carro não, é a estrada que está ruim. E aí a pessoa compra o seu carro. Você enganou a pessoa. Você fez aquilo que é mal. Aí a pessoa, de boa fé, pega o carro e resolve levar no mecânico. Aí o mecânico fala, olha, esse carro está assim, 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 assim. O que a pessoa de bem faz? Move uma ação contra você. Ela não quer agora só te devolver o carro. Ela quer que você seja penalizado por tê-la enganado. O que você vai fazer? Você vai dizer que ela foi injusta? Você vai dizer que a pessoa, poxa, não precisava tanto? Não. Quem faz o mal tem que saber que vai colher mal. A pessoa que engana vai ser enganada. A pessoa que mente vai sofrer com a mentira. A pessoa que maltrata o outro deve estar preparada para também ser maltratada pelos outros. Porque é a lei da semeadura, a coisa vai se repetir. Porém, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, olha, com vocês é diferente. Vocês são povo de Deus. E vocês não fazem mal, vocês não enganam. O crente não engana, o crente não mente, ele não tem um coração. Irmãos, quando eu falo crente, vejam bem, eu estou generalizando aqui, mas estou falando do crente em Cristo, tá? O crente em Cristo, vamos dizer, o crente verdadeiro, ele não tem maldade no coração, ele não vai enganar o outro. Voltando ao exemplo aí do carro, talvez, vamos voltar a essa pessoa, não, ele tem um coração bom, o outro quer comprar o carro, ele fala, olha, só que tem um detalhe, tem que fazer motor, isso. Eu lembro que eu comprei um carro de um pastor uma vez. O carro custava lá um valor X. Vamos imaginar que na época o carro custava 10 mil. Aí o pastor chegou para mim e falou assim, olha, eu queria vender o carro. Eu falei, eu quero comprar. Ele falou, só que tem um problema, esse carro tem isso, 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 isso. Eu falei, poxa pastor, mas aí não vale esse valor. Ele falou, não, você vai fazer diferente. Você pega o carro, leva no mecânico de sua confiança, manda o mecânico fazer uma revisão total do carro, você paga, aí o que sobrar, você me dá. Irmãos, olha, esse homem até hoje, ele é meu amigo, esse pastor. Eu levei o carro, fiz a revisão na época, vamos imaginar que eu gastei 8.500 na revisão, trouxe as notas e falei, ó pastor, vai ficar isso. Ele falou, não tem problema, você me dá só a diferença. Ele ganhou um amigo e ganhou respeito. Então quando você age pelo bem, é isso que Pedro está falando, quando você faz o bem, mesmo que você receba o mal, mesmo que você sendo bom com a pessoa faça o mal com você, lembre-se disso, Deus estará com você para te fortalecer. Um exemplo bíblico, João. Quem se lembra aqui da história de João, quando ele foi levado lá para a ilha de Pátimos, para morrer. João estava provavelmente cheio de feridas no corpo, porque ele tinha sido antes, eles intentaram cozinhar ele, colocar ele lá num caldeirão de azeite quente, então ele devia estar cheio de feridas, com dores, velho, idade avançada. Levaram ele e colocaram na ilha de Pátimos. Deixa ele aí para morrer isolado. Sabe o que aconteceu com João, irmãos? Na ilha de Pátimos, João teve a maior revelação bíblica sobre os tempos futuros. Apocalipse 1, 9 e 10. Olha o que ele diz: eu sou João, irmão de vocês, unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. O sofrimento, a dor que João teve que enfrentar, não se compara com o sofrimento da grande maioria. Ele diz assim: eu estava na ilha de Pátimos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus
e a verdade que Jesus revelou. Por que João estava sendo condenado aqui e deixado para morrer? Por causa da verdade. O que João estava fazendo? Anunciando a palavra do Senhor. Aí ele fala no versículo 10: no dia do Senhor eu fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como um som de trombeta. Irmãos, o que Pedro fala aqui é muito profundo. Porque se nós atentarmos para quem nós somos em Deus, o sofrimento não se compara com a glória de Deus a ser revelada através de nós. Ele fala assim: como serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo. Noutras versões diz assim: vocês serão bem-aventurados ou abençoados se tiverem de sofrer por fazer aquilo que é certo. Ou seja, se você está sofrendo, não é um sofrimento injusto da parte de Deus. Pode ser injusto da parte do mundo, mas se você está sofrendo por fazer aquilo que é certo, nós vamos encontrar nas palavras de Jesus o seguinte: feliz são as pessoas que trabalham para a paz. Se você sofre porque você, por exemplo, está promovendo a paz, você luta pela paz, a Bíblia diz assim: Deus tratará vocês como filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, porque o reino de Deus é delas. Se cabe aos cristãos sofrer por fazer o que é bom, eles sofrem, mas sofrem felizes, porque eles sabem que a bênção de Deus está sobre eles. E lembre-se que a bênção que Pedro se refere, nós estudamos isso numa aula anterior, onde ele diz que Deus dará uma bênção a vocês. Ele está falando ali do prêmio maior, que é a salvação da nossa alma. Ou seja, Deus não age com desonestidade. Deus não age com mentiras, com engano. Deus trata cada pessoa de acordo com aquilo que ela merece. Tem muitas pessoas que passam por sofrimentos que são nada mais do que consequências, ou nada menos do que consequências da maldade praticada por elas. De alguma situação que ela tenha plantado em algum momento, então que Deus permite que a pessoa passe agora pelo processo da semeadura. Mas aquele que está em Cristo, lembre-se disso, ele é abençoado, porque ele sofre, não porque está enganando, não porque está fazendo mal, mas ele sofre porque está vivendo a verdade e fazendo aquilo que é certo. Em Gênesis capítulo 12, versículo 13, olha o que o Senhor diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Ou seja, Deus estava dizendo aqui para Abraão, uma vez que nós somos filhos na fé de Abraão, então esta verdade se aplica também a nós. Quando você abençoa alguém, Deus te abençoa. Se você faz o mal para alguém, não espere receber coisa boa. Da mesma sorte em relação a você. Se alguém faz o bem para você, Deus vai abençoar essa pessoa. Agora, se alguém faz o mal para você, não é você que tem que amaldiçoar a pessoa. Ela vai receber a maldade naturalmente, como consequência daquilo que ela fez. Pedro continua e fala assim: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você tem medo de alguém? Alguma vez, por exemplo, eu não tenho medo, mas lá no trabalho, quando eu sou pressionado, eu fico com medo. Lá em casa, quando eu sou pressionado, eu fico com medo. Pedro está dizendo: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Mais uma vez, Pedro está recorrendo aqui a algumas palavras do Antigo Testamento, lá em Isaías 8, versículo 12 e 13. Onde o Senhor,
ele diz para o seu povo assim: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Se a gente trazer essa palavra, contemporaneizá-la para os dias de hoje, do que é que o povo tem medo, gente? O que vocês acham aí? Do que o povo de hoje tem medo? Me ajudem aí. O povo tem medo de Covid. Do que mais o povo tem medo? Quais são os medos que atormentam a sociedade contemporânea? Vamos lá. Covid, o que mais? Eu ia falar uma coisa aqui que eu não posso falar porque estamos no ar. Mas me ajuda aí. Do que mais que o povo tem medo? Você acha que o povo tem medo de desemprego? Tem nada, né? Tem? Tem. Do que mais que o povo tem medo? Tem medo de violência? Tem. O Senhor estava dizendo para o povo dele: não tenham medo daquilo que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. O que Deus estava dizendo aqui para o povo, e agora Pedro traz esta palavra, né, para os seus leitores, não tenham medo de ninguém. Tem muitas coisas no mundo, né, que causam medo, guerras, né, confusões. A gente vive num mundo onde existem muitas situações de pavor. Mas a palavra do Senhor está dizendo: não tenham medo, não se assustem com isso. Nós devemos ter medo de quem? Do Senhor, porque se Deus pesar a mão, aí não tem ninguém que possa removê-la, senão o Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, olha o que Jesus falou: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, todas essas coisas que nós colocamos aqui, né, que são medos, né, nas pessoas, uma pandemia, uma crise política, uma crise de guerra, de violência, de desemprego, tudo isso causa medo. A humanidade, as pessoas sem Deus são más por natureza. Mas Jesus falou assim: não fique com medo dessas coisas, não fique com medo de pessoas que matam o corpo, porque eles não podem tocar a tua alma. Tenham medo de Deus, porque Deus pode destruir o corpo e pode também destruir a alma. Então Pedro, ele está falando aqui do medo, e a gente pode ver esse medo sob dois aspectos. Primeiro, vamos ver o medo da forma subjetiva, diga-se de passagem. Como seria isso? Pedro dizendo ao povo assim: não compartilhe o mesmo medo que os outros têm. Lembrando-se das palavras do profeta Isaías: não fiquem com medo, não fiquem assustados daquilo que os outros têm medo. Então Pedro poderia estar se referindo aqui a um medo subjetivo. Não compartilhar o mesmo medo que os outros têm. Ou seja, não ficar assustado com as notícias que você está ouvindo. Tem gente, irmãos, tem gente que está igual Elias dentro da caverna. Não sai para nada. Pode vir tempestade, pode vir terremoto, mas a pessoa está ali, com medo, achando que Elias, quando o Senhor falou para ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Qual foi a resposta de Elias? Ah, Senhor, todo mundo morreu, só eu sobrei. O Senhor falou: Elias, você não sabe fazer conta não, rapaz? Tem 7.000 lá embaixo, só tem você na caverna. Então o medo subjetivo é aquele medo que é causado pelo que os outros vivem ou estão dizendo. Agora, Pedro também pode estar falando aqui de um medo objetivo. E o que seria o medo objetivo? Não tenha medo, não se sinta ameaçado pelas pessoas más. Pois não.
Isso. Perfeitamente. A justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela recai, né, sobre os justos e os injustos, né? Então, olha, não tenha medo. Não fique se sentindo ameaçado pelas pessoas. Então, uma coisa é você ter o medo que os outros têm, e outra é você ter medo dos outros. Eu penso que aqui nesse contexto, Pedro, ele está falando do medo objetivo, mas vamos lembrar da palavra lá de Isaías, onde o medo era subjetivo. Então, o medo objetivo, né, nós vamos entender o seguinte: se você está sendo perseguido, perseguida, não tenha medo dos adversários. Se você está se sentindo pressionada ou pressionado em algum ambiente que você vive, que você trabalha, porque você está fazendo a coisa certa, não deixe de fazer a coisa certa. É claro que aqui eu não estou falando de convicções pessoais que às vezes podem estar erradas, porque às vezes a pessoa está fazendo errado e acha que está fazendo certo. Não é nesse sentido. Nós estamos falando aqui no sentido de você ser cristão e estar sofrendo num ambiente pelo fato de você ser cristão, de você ser regido pela cultura, pelos princípios cristãos. Então é nesse sentido que Pedro está falando. Não é assim, eu nasci assim, vou morrer assim, esta é a minha verdade, né? Não é nesse sentido. Não se sintam incomodados, ameaçados por essas pessoas, porque eles podem te ferir? Claro que podem. Ou seja, Pedro aqui, ele não coloca os crentes num patamar de superioridade ou de... Agora fugiu a palavra aqui, o termo. Mas é intocabilidade. Pronto, consegui falar, aleluia. Ou seja, não se coloque num patamar onde você acha que por fazer o que é certo, você não vai sofrer nada. Não, mas eu faço tudo certinho, né? Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Mas, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho e mesmo assim estou sofrendo. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Essas pessoas podem te ferir. Elas podem, de alguma maneira, te prejudicar. Mas se Cristo está no teu coração, se a presença de Deus está no teu coração, você não tem medo. Daniel. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Alguém aqui se lembra? O que aconteceu com Daniel, gente? O que ele estava fazendo? Estava orando. Que maldade há em orar 3 vezes ao dia? Ou seja, ele estava orando pela nação, pelo rei, pelo seu povo, orando por ele. Qual a maldade na oração? Em orar para Deus abençoar os outros. O que Daniel estava fazendo? O bem. E mesmo assim, Daniel foi injustiçado pelas pessoas. Até mesmo pelo próprio rei, que se deixou convencer e assinou um decreto que prejudicava Daniel. Aí vejam bem, Daniel poderia, quando recebeu a sentença, dizer assim para Deus: ó Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? O Senhor vai deixar eu ser comido pelos leões? Senhor, está errado isso. A Bíblia não diz que Daniel agiu assim. Eu creio que Daniel, talvez não passivamente, né? Porque geralmente a gente cria aquela cena de um Daniel, né? Tranquilo, caminhando, lá indo para a cova dos leões. Gente, eu não sei se foi assim, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Se eu fosse Daniel, eu até iria. Mas eu ia dizendo: gente, não me leva, pelo amor de Deus, não me leva. Mas Senhor, se é por você eu vou, mas não me leva. Eu não sei como que você ia agir, mas eu com certeza eu ia gritar. Você vê a cena?
Eu não sei se você iria sorrindo. É melhor nem pensar, né? É melhor nem pensar. Olha, gente, nós não sabemos como seria a nossa reação. A gente não pode também ficar fantasiando, né? E vamos ser realistas. Pode ser que Daniel tenha ido para a cova dos leões tranquilamente, mas pode ser que Daniel tenha ido chorando e falando: Senhor, eu só estou indo por causa do Senhor. Eu sei que eu não fiz nada de errado, mas eu não sei. Os cristãos que morrem, então, como que eles vão? Eu não sei. Mas de uma coisa, que é o que Pedro está dizendo aqui, que quando Cristo está no coração, aí não tem espaço para medo. Sim. Sim. Claro, claro. Perfeito. Mas vamos imaginar essa cena de Estevão, né? Estevão, ele estava pregando a verdade para aquele povo, fazendo bem para aquele povo. De repente atiram pedras. Será que Estevão chorou naquele momento? Eu imagino que a dor, gente, das pedradas, pode. Mas naquele momento Estevão, ele poderia usar da palavra que o Senhor falou lá para Abraão e falar: Senhor, o Senhor diz que abençoa quem abençoa e amaldiçoa quem amaldiçoa. Então, em teu nome eu amaldiçoo. Não. Ainda que Estevão estivesse chorando, o choro dele não era um choro de raiva. Ainda que Daniel estivesse chorando na hora que foi para a cova, também não era um choro de raiva, de ódio daquelas pessoas. Mas era o choro do justo. Senhor, eu estou sofrendo por causa do Senhor. Quais são as palavras de Estevão? Senhor, não impute neles esse pecado. Ou seja, Senhor, ele olhava para as pessoas de repente, né, chorando, mas Senhor, não impute, não trate eles mal, ou seja, tem misericórdia deles. As pessoas podem ferir o crente, sim, mas não podem prejudicá-lo em relação à presença de Cristo. As pessoas podem tocar nisso aqui, tá? Pode tocar até aqui, ó, na mente, nas emoções, no coração aqui, né? Mas não pode tocar na tua alma. Porque se você está em Cristo, você pode ficar triste com uma calúnia, você pode ficar triste com uma agressão, mas o teu espírito estará sempre alegre, feliz, porque Jesus está reinando nele. Quando Cristo está no coração do crente, então, o medo se desfaz. Porque nós sabemos que, apesar dos sofrimentos, Ele está conosco. João capítulo 14, não vou ler todos os versículos para vocês aqui, mas do 1 ao 27, apenas alguns versículos para nós entendermos aqui nas palavras de Jesus o que Pedro está ensinando. No primeiro versículo, Jesus falou assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Ou seja, não deixe que essas coisas tirem do teu coração a paz, tirem do teu coração a fé em Deus. Versículo 2, ele fala assim: na casa do meu pai há muitos quartos, muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Ou seja, o crente, diante do sofrimento, da perseguição, o seu coração se volta para Deus. E aí aquilo que o irmão Márcio falou na cena que ele assistiu, o cristão está indo para a forca por causa de Cristo, mas há um sorriso
no seu rosto, que é o sorriso de quem tem esta esperança que Jesus foi preparar um lugar. Versículo 17, Jesus fala assim: o mundo não pode receber este Espírito, não pode ver e não pode conhecer. Ou seja, o que está em você, o mundo não entende. Por isso que às vezes o mundo reage ostensivamente, agressivamente contra os cristãos, porque o mundo não entende isso. Vão dizer que você é medrosa, que você é covarde, que você não reage, que você não briga, que você não grita, que você não ofende. Talvez o melhor amigo, a melhor amiga vai dizer assim: se eu fosse você, pegava um pedaço de pau, ia para cima, partia para a violência, eu ia revidar. Porque o mundo, olha o que Jesus diz aqui, o mundo não recebe, o mundo não tem esse Espírito. O mundo não pode ver e o mundo não conhece aquilo que está em você. Mas vocês é diferente. Jesus disse: vocês conhecem porque Ele está em você e vive em vocês. No versículo 18, não vou deixá-los abandonados. E no versículo 27, Jesus conclui dizendo: não fiquem aflitos, não tenham medo. A paz dele renova as nossas esperanças. A paz de Cristo nos faz crer que os dias que virão serão melhores, ainda que venham sofrimentos. Versículo 15 e 16. Tenho no coração de vocês respeito por Cristo, tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito, tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Então, primeira coisa que Pedro vai dizer aqui, em relação a como se defender dessas acusações, ele diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem Ele como Senhor. Ou seja, Cristo está entronizado em nosso coração. Então, respeito por Cristo significa o seguinte: o que Jesus faria em meu lugar? Que palavras Jesus diria? Qual seria a reação de Jesus diante dessa situação? Então Pedro está exortando aqui os seus leitores para que permitam que Cristo seja entronizado em suas vidas e venha reger a mente e coração deles. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, na revista corrigida, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, quando Cristo está no coração, lembre-se que o coração é o nosso eixo central, né? É o que dá equilíbrio, porque se a emoção parte do coração, uma pessoa emocionalmente desequilibrada pode cometer alguma falha grave. Então vejam, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Então, quando Cristo está no nosso coração, entronizado em nosso coração, não existe espaço para mais nada. Quando o coração é controlado por Cristo, a nossa vida passa a ser dominada por Cristo. Aí alguém diz assim: por que você perdoou? Porque aqui no coração, quem domina é Jesus. Por que você fez o bem para aquela pessoa que te fez o mal? Porque aqui no coração, quem rege é Jesus. Quando Jesus rege o nosso coração, as nossas ações, as nossas intenções, as nossas palavras, tudo que envolve a nossa vida, vai em direção ao que é bom, ao bem. Estejam sempre prontos. Vejam bem, Pedro está exortando aqui os seus leitores também para testemunhar sobre Jesus. Ou seja, estejam sempre prontos para falar sobre a sua fé, para defender a sua fé. Quando alguém agir com indiscriminação, né, ou melhor, com discriminação contra a sua fé.
Ou seja, o crente, ele deve sempre estar pronto. Agora, estar pronto para defender a sua fé não significa você também sair contendendo com as pessoas verbalmente, né? Para querer mostrar que você está certo. Não é nesse sentido, né? Alguém vai dizer assim: pastor, então toda vez que alguém ataca a minha fé, eu devo atacar esta pessoa, né? Bíblia nele? Não. Olha lá o que Jesus disse em Mateus 7:6. Sei que esta palavra é muito pesada, mas é Bíblia e é Jesus que está falando. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e o atacarão. Também não joguem pérolas para os porcos, porque eles vão pisar nelas. O que significa isso? Você estar pronto não quer dizer que você vai sair loucamente, né, querendo convencer as pessoas da verdade que está em você. A gente precisa ter o quê? Discrição, porque às vezes você vai gastar muito tempo jogando, né, como disse Jesus aqui, pérolas aos porcos, dando aquilo que é sagrado aos cachorros. Eu sei que a palavra é dura, mas é Bíblia, gente. Eu não estou fugindo da Bíblia. Você vai gastar muito tempo com aquilo que com aquilo que Deus te deu, que é bom, tentando convencer alguém, quando você não vai convencer esse alguém. Então Jesus diz aqui: olha, você está perdendo o seu tempo. Você não convence ninguém. Talvez você fique lá provocando a pessoa, sabe? Eu vou provocar essa pessoa porque ela vai ter que ser crente. Isso acontece muito, principalmente em relações familiares, onde um membro da família não é crente. E aí o outro é crente, aí o outro começa a buzinar na orelha do outro, e começa a falar, e começa a condenar tudo que o outro faz, está errado, isso, aquilo, está perdendo o seu tempo. O outro não entende. Vamos lembrar do que Jesus falou: o que está em você não está no outro. Como que ele vai entender isso? Mas ele tem que entender. Calma, não é assim que funciona. Seja discreto. Olha o que Jesus fala em Mateus 10:16. Eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Você já imaginou uma matilha de lobos famintos e uma ovelhinha passeando, indo em direção aos lobos? O que vai acontecer, gente? Coisa boa que não é. Jesus falou: estou mandando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Sejam o quê? Espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. O que Jesus quer dizer aqui? Você tem que ficar atento e esperar o momento apropriado para falar. Porque você chegar, vou imaginar uma cena simples aqui. Você tem um parente na sua família que é alcoólatra. Aí ele está bêbado. Aí quando ele chega bêbado, você começa a falar. Porque a bebida, ela traz danos, traz prejuízos, porque a bebida isso, porque a bebida aquilo, porque você vai para o inferno, blá, 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 blá. O que o bêbado vai receber? Nada. Você está perdendo tempo. Mas quando o bêbado está melhorzinho, que pede aquele cafezinho amargo para curar a ressaca, aí você vai lá e faz o quê? O cafezinho. Dá o cafezinho. Você está bem? Você está melhor? Rapaz, o que aconteceu com você? Por que você fez isso? Quando você espera o momento certo e age apropriadamente, da forma correta, então aí você vai conseguir falar do Evangelho. Você não vai perder as pérolas. Quando surge uma oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade. Mas nós temos que entender que não podemos ser indelicados, precipitados ou exagerados nas palavras. Quando Pedro diz para os seus leitores estarem prontos, não significa que eles devem ter somente boa disposição, prontidão. Mas eles precisam também ter capacidade para falar sobre Cristo. Tem muitas pessoas, por que a escola bíblica dominical é importante para o crente? Reuniões de ensino são importantes para o crente. Para nós estudarmos coletivamente a palavra de Deus e aprendermos como usar da melhor maneira a palavra de Deus. Quando a pessoa não desenvolve a capacidade de falar sobre Cristo, acerca das Escrituras, ela vai falar besteira, vai dizer coisas fora de contexto, fora da hora.
Então Pedro fala, vocês precisam estar prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. É interessante que aqui Pedro está colocando o seguinte, olha, a pessoa vai perceber que você é diferente, a pessoa vai perceber que você é uma pessoa de paz, que você é uma pessoa de bem, e ela vai querer saber por que você é assim, por que você reage assim. Já aconteceu com alguém de vocês aqui? De alguém chegar e falar assim, eu preciso falar contigo. Pois não. Eu queria saber por que você age dessa maneira, por que você não briga, por que você não agride, por que você é assim. Aí neste momento Pedro fala, vocês precisam estar prontos para saber como explicar às pessoas a razão da esperança que vocês têm. Às vezes o crente tem que se defender dos ataques verbais, sim, na hora certa. Mas outras vezes ele tem que esperar o momento certo para ensinar o evangelho para um vizinho. Eu tenho alguns vizinhos meus que hoje estão servindo a Deus. Eu tenho orado por todos os meus vizinhos. Aconselho vocês também a orarem por todos os seus vizinhos. Mas eu oro e falo, Senhor, que o Senhor traga a salvação na vida deles. Mas eu nunca fui na casa dos meus vizinhos bater palma na casa do meu vizinho e falar assim, eu vim aqui porque eu preciso falar uma coisa para vocês, né? Eu não estou dizendo que está errado quando Deus manda, mas você tem que saber o momento certo, para não ser indelicado, para que quando você abrir o portão da sua casa, o vizinho vê que você está saindo, ele correr e se trancar com medo de falar com você. Tem que esperar o momento certo. E eu tenho orado muito ao Senhor nesse sentido. E é interessante que às vezes eu saio no portão de casa, aí de repente passa um, passa outro, aí alguns rapazes que moram na rua de baixo, que têm alguns problemas relacionados a vícios, aí eles me vêm lá e eles param, bom dia pastor, tudo bem? Pede oração. E é com calma, irmãos, porque a obra de Deus não é feita por imposição. Não é por imposição, é com calma. As pessoas nós cristãos precisamos entender que o mais importante não é trazer as pessoas à igreja, é levar primeiro as pessoas a Cristo. Porque quando você leva as pessoas a Cristo, eles vêm para a igreja. Porque eles sabem que a igreja faz parte do corpo de Cristo. Às vezes a gente faz diferente, a gente está tão preocupado em trazer a pessoa para dentro da igreja, porque a gente acha que se a pessoa vier para dentro da igreja ela estará salva, que a gente esquece de Jesus. Então, estar pronto para responder às pessoas. Por que você é calma desse jeito? Eu sou calma porque eu sou membro da igreja XYHZ. Não. A pessoa fala, então o segredo de ser calma é estar na igreja? Não. O segredo de ter calma é aceitar Jesus. As nossas expressões verbais devem ser exemplares, gentis, saudáveis. Lá em Colossenses 4:6, Paulo fala assim, que as palavras de vocês sejam agradáveis, de bom gosto. Sabe aquela pessoa que dá prazer de conversar com ela? Aquele vizinho, aquele amigo, aquele colega de trabalho, que não é inoportuno, que não é indelicado, que não é briguento, que quando o colega chega para conversar, de repente, num momento de necessidade, de angústia, de aflição, o colega chega até o cristão e compartilha ali a sua necessidade, e aí você expressa o amor de Cristo. O que é que o cristão tem que chama a atenção do mundo? Pedro diz que há esperança. Ele fala, para que vocês saibam como convém responder aos outros acerca da esperança que vocês têm. Lá em 1 Coríntios 13:13, nós vimos que existem 3 virtudes da vida cristã que são essenciais. Vocês lembram quais são? Na ordem decrescente, a esperança. A segunda está muito relacionada com o ano desta igreja, com o nosso lema profético desse ano. Qual que é? A fé. E a primeira está muito relacionada com a primeira letra do meu nome, o amor. Essas são as 3 virtudes que o cristão deve ter. Mas vocês já perceberam que a gente prega muito sobre fé e sobre amor e fala pouco sobre esperança? É assim ou não é?
A gente fala muito, você precisa ter fé, você precisa acreditar. A gente fala muito sobre você precisa amar, nós precisamos amar. Mas a gente fala muito pouco sobre esperança. Eu diria que Pedro é o apóstolo da esperança. Porque ao ler a carta de Pedro, várias vezes nós encontramos Pedro falando sobre a esperança. E o que é que a esperança no coração do crente produz? A esperança traz paciência. Não é isso? Porque quem espera tem que ser paciente. Se não for paciente, não espera. No meio do caminho desiste. Então a esperança traz paciência. A esperança, ela traz disciplina. Porque quem espera não se desvia para a esquerda ou para a direita. Se você sabe que ali na frente Deus tem alguma coisa para você, ainda que surjam opções no caminho, você não vai se desviar, você vai em frente. Isso é esperança, disciplina. A esperança também traz o que? Confiança, que é a fé. A confiança de que o Senhor vai cumprir a sua palavra, que Deus cumprirá as suas promessas. Aí Pedro fala assim, olha, quando vocês forem falar sobre essa esperança, ele diz, façam isso com educação e com respeito. Porque a gentileza é uma característica de Jesus. E se Jesus está no coração do crente, o crente também tem que ser gentil. É verdade ou não, irmãos? Como que um crente pode ter Jesus no coração e ser indelicado? Ser arrogante, malcriado? Não pode. Se Jesus está no coração, então a educação e o respeito faz parte da natureza do crente. A presença de Jesus torna o crente gentil. Por isso que Pedro, aliás Paulo, lá em Romanos 15, 1 e 2, ele fala assim, olha, nós, os fortes da fé, devemos ajudar os fracos. Ou seja, devemos ser gentis com os nossos irmãos, delicados, ajudar eles a carregar as cargas. Aí no versículo 2 ele fala assim, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele. Irmãos, uma gentileza não custa nada. Ser gentil, ser educado. Alguém quer, sabe, você está no trânsito e alguém está desesperadamente querendo te ultrapassar. Aí você diz, mas eu estou certo, estou no meu limite. Deixa o outro passar, vai embora, vai com Deus. Aí lá na frente você passa, o carro do cara está batido lá. O que é? Ser gentil. A gentileza não custa, a gentileza ela faz bem. Tenha sempre a consciência limpa. Outra coisa que Pedro vai dizer aqui, sobre ter a consciência limpa, ou seja, se você está fazendo o bem, se você está agradando a Deus, não se preocupe com os ataques externos. Em sexto lugar, Pedro fala assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Ou seja, aqueles que se opõem à fé cristã, irmãos, ao longo deste tempo que eu tenho servido a Cristo, desde a minha infância, eu já vi tantos testemunhos de pessoas que odiavam os crentes, que aceitaram a Cristo, que eu já perdi a conta. Pessoas que tinham ódio dos crentes, pessoas que detestavam, que passavam na frente de igrejas, atiravam pedras. Eu na minha juventude eu já cheguei a tomar pedradas por estar falando de Jesus. Não uma vez, mas algumas vezes. As pessoas eram muito violentas nos anos 80. As pessoas não tinham esse negócio de direitos. Naquela época era o seguinte, as pessoas detestavam os crentes e tacavam coisas. Talvez tenham pessoas nos assistindo agora neste momento, como a irmã Iraí, que passou experiências, viveu também experiências de você ir evangelizar, as pessoas jogar água quente nos crentes, jogar ovo nos crentes.
Os crentes estão lá pregando o evangelho na praça tranquilamente, e alguém chegar e tacar pedra nos crentes. Por que isso? Pode falar. Se incomodou com o culto. Agora vejam bem então, e quantas dessas pessoas que foram violentas, agressivas, e com o passar do tempo aceitaram a Jesus? Eram inimigos. Paulo mesmo falou, eu era inimigo, mas ele foi alcançado. Então, vejam bem, quando vocês forem insultados, aqueles que falam mal de vocês vão ver que vocês são gentis, que vocês são educados, respeitadores, que vocês falam coisas boas, que vocês ajudam o próximo. E quando eles virem estas coisas, então eles vão aceitar a Cristo. Eles vão ficar envergonhados. Irmãos, por exemplo, as pessoas encontram tantas maneiras de acusar os cristãos, por mais inocente que eles sejam. Eu vou citar alguns exemplos, não cabe comentários aqui nesta aula, neste momento, mas olha, homofobia, perseguição contra, eles acusam a igreja, tá? Aqui acusam os cristãos de serem homofóbicos, acusam os cristãos de perseguição contra grupos minoritários, acusam os cristãos de radicalismo religioso, acusam os cristãos de falta de amor, por discordarem de certos padrões sociais, acusam os cristãos de enganar as pessoas. É assim ou não é? Os cristãos são acusados de tantas coisas, mas muitas dessas pessoas que foram inimigos e que hoje são inimigos, um dia irão se prostrar diante do Senhor, e irão reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Então, que nós possamos continuar sendo gentis, educados, respeitadores, e demonstrando nas ações que Cristo habita em nós. A irmã Iraí, olha, colocou aqui que a igreja no Jardim Belval era constantemente apedrejada, e essa pessoa caiu do trem e perdeu o braço. A pessoa, ela tirava pedras constantemente na igreja, e infelizmente teve um mal terrível. Vejam bem, a conduta entre vocês deve ser boa. Os incrédulos propagam maliciosamente falsidades contra os crentes por viverem o exemplo de Cristo. Mas lembre-se disso, a verdade e o bem triunfará sobre o mal. Eu estava muito preocupado de não conseguir concluir esta aula, que eu achei que o tempo era grande demais, 1 hora, mas eu ainda tenho mais um tópico para falar. O sofrimento imerecido. Olha o que Pedro fala no versículo 17. Porque é melhor sofrer por fazer o que? O bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazer o mal. A metodologia que Pedro usa aqui para ensinar os irmãos aqui, é reiterando, falando novamente, de conceitos básicos que ele já tinha ensinado anteriormente. Primeiro, ele elogia a virtude do sofrimento imerecido. Lá em 1 Pedro 2,20, quando ele fala assim: se vocês sofrem por terem feito o bem, então suportem com paciência, porque Deus vai abençoar vocês. E agora, novamente, ele traz à tona esse tema, deixando bem claro aqui que existem méritos para aqueles que sofrem por praticarem o bem. Ou seja, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a aula. Quando o crente está fazendo bem e é vítima do sofrimento, ele tem uma consciência livre de culpa, porque ele confia em Deus. O cristão que sofre injustamente, ele sabe que Deus está controlando todas as coisas. Eu vou pegar o exemplo da irmã Iraí. A pessoa que constantemente atirava pedras na igreja. Talvez se essa pessoa soubesse que ela poderia lá na frente sofrer um acidente, ela teria se arrependido antes, não teria tirado pedras.
Ou seja, quando o cristão sofre injustamente, ele sabe que Deus tem um controle de tudo. Deus é justo. Então Deus conhece o coração da pessoa, a maldade que está no coração da pessoa. E chega um momento que a justiça de Deus, ela virá sobre aqueles que fazem o mal. Se não houver arrependimento, Deus vai punir essas pessoas. Mas não é você que vai fazer isso. Você deve ser um instrumento do bem. Deixe que a justiça fique nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer a justiça. O Senhor diz assim: a mim pertence a vingança. Não é a você. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus e até fazemos umas orações meia confusas aí, pedindo a Deus para pesar a mão nas pessoas. Senhor, né? A gente dá uma de Davi aqui, já fala assim: mata todo mundo, destrói todo mundo. Não, irmão, não é assim não. Que sejamos como Estevão. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus falou, nós vemos aqui nesta manhã, Jesus disse: eles não sabem, eles não conhecem, porque eles não têm, eles não vivem o que você vive, eles não têm o que você tem. Esse texto em particular tem uma referência implícita ao dia do julgamento, que a gente vai estudar posteriormente lá no capítulo 4, versículo 15 até o versículo 17. Vamos deixar isso para uma próxima aula. Enfim, para nós terminarmos aqui o versículo 17. Ele é, na verdade, uma transição daquilo que nós estudamos anteriormente sobre a submissão como prova de santidade na vida do crente. E ele faz então agora uma transição para o que Pedro vai falar a partir do versículo 18, que nós vamos estudar na próxima aula, que é sobre o ministério de Jesus. Então, primeiro, Pedro, ele fala sobre a necessidade da santidade, da sujeição, da submissão como exemplo de vida cristã. Ele fala da gentileza, da boa educação, do comportamento, do padrão cristão. E agora ele vai começar a falar, a partir do próximo verso, sobre o exemplo de Jesus, o ministério de Jesus. Isso fica para a próxima aula. Amém, meus irmãos?